Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Meu nome é Lucas Marim, as outros componentes do nosso grupo, Júlia Cherini e Natália de Paula, como podemos ver ali do lado, nossa apresentação. Nós vamos fazer a apresentação, obviamente, pelo que foi requisitado, do CPC 00, uma comparação entre a primeira versão e as suas revisões, no caso a revisão 1 e a revisão 2. Pode passar. Então, um sumário rápido do que será discutido, os principais tópicos ao longo do trabalho. Primeiramente, vamos falar acerca do histórico da contabilidade, com a finalidade de entender como surgiu a contabilidade, até chegar na criação dos CPCs, que é o nosso próximo ponto. Logo em seguida, vamos falar especificamente do CPC 00 e desenvolver o conteúdo no qual ele abrange. Logo em seguida, vamos falar da nossa primeira revisão, que é a revisão 1. Vamos detalhar e vamos apresentar os principais pontos dela. Posteriormente, vamos falar da revisão 2, que é a revisão vigente, que vai ser detalhada e desmembrada com cuidado. E por último, vamos fazer as ponderações finais do nosso grupo, o que o grupo achou acerca do trabalho, acerca dessas revisões, e talvez também apresentar um ponto de debate no final. Então, primeiramente, como que surgiu a contabilidade? Isso é um ponto de debate muito complexo, mas estima-se que a contabilidade surgiu desde o início da civilização, desde o início da criação do homem, que lá na antiguidade o homem ele já precisava desenvolver suas técnicas contábeis de contabilização de patrimônio, de inventário, quando ele precisava estocar os seus alimentos. Posteriormente, já pode se observar também, um pouco mais na Idade Antiga, como pode estar no livro, na Bíblia, que é um livro histórico, que foi discutido em aula também, o livro de Jó, que fala que esse indivíduo passou por uma situação de provação e daí ele teve que desenvolver a sua contabilização de inventário antes e depois. Então a gente pode ver isso também bem nas antiguidades em livros históricos. Enfim, mas foi somente no século XV, por volta de 1494, com um denominado pai da contabilidade, Luca Pacioli, mesmo que haja controvérsias, como foi divulgado, como foi discutido lá nas aulas e em diversos livros, Luca Pacioli talvez não seja o primeiro precursor da contabilidade, mas o que importa é que ele foi o que mais divulgou as questões da contabilidade, mais especificamente no que se refere a partidas dobradas, que é que para todo débito existe um crédito proporcional. E ele divulgou essa ideologia no seu livro Summa de Aritmética, Geometria Proportionale et Proportione. E com isso, a partir de Luca Pacioli, a ciência contábil ela começou a ser amplamente estudada e conhecida. Então, dito isso, historicamente agora vamos para a contabilidade no Brasil. O grupo achou interessante elencar 3 principais pontos. Primeiramente, por volta de 1770, foi quando ocorreu a primeira instituição oficial regularizada relacionada à contabilidade no Brasil, que é denominada Guarda-Livros do Brasil. Logo em seguida, o outro ponto interessante que nós achamos relevante abordar no trabalho é a chegada da família real, lá em 1808. Foi com a chegada oficial da família da coroa real, da coroa portuguesa, que a contabilidade começou a ser amplamente desenvolvida no país, que já era um método relativamente conhecido na coroa portuguesa lá em Portugal, e com os reis, com a coroa, com os nobres vindo para cá, acabou que eles trouxeram isso e começaram a desenvolver nos engenhos, nas suas posses aqui. Então foi um outro ponto de relativa importância para desenvolver a contabilidade no Brasil. Não obstante, logo em seguida, um ponto mais importante na história da contabilidade no Brasil foi, em 1946, a criação do Conselho Federal de Contabilidade, mais conhecido como CFC, e com o CFC foi o marco de organização, fiscalização e desenvolvimento final da contabilidade. Óbvio que a contabilidade é uma ciência que todo dia está passando por processos de desenvolvimento, de evolução de tecnologia, de novos métodos, porém esse foi o último grande marco de grandiosidade. Obviamente, posterior vão vir os pronunciamentos, CPCs como vão ser abordados aqui.
Mas esses foram os principais tópicos da contabilidade histórica no Brasil. Bom, falando um pouquinho da origem do Comitê de Pronunciamento Contábil, de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, ele foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão de objetivos de algumas entidades, sendo elas a Associação Brasileira de Companhias Abertas, a Brasca, a Associação de Analistas e Profissionais de Investimentos de Mercados de Capitais do Brasil, a APMEC, a B3SA, Bolsa, Brasil Bolsa Balcão, o Conselho Federal de Contabilidade, CFC, Instituto de Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON, e a Fundação de Institutos de Pesquisas Contábeis Atuárias e Financeiras, a FIPECAF, entidades representativas de investidores do mercado de capitais. Essas 7 entidades, elas compõem o CPC, mas outras poderão vir a ser convidadas futuramente para compor. Os membros do CPC, eles são 2 por cada entidade, totalizando 14, e na maioria são contadores e não oferem de remuneração. Ela surgiu como uma necessidade devido à convergência internacional das normas contábeis. Logo, ele veio para tentar uniformizar e também da necessidade de uma centralização na emissão de normas dessa natureza contábil, visto que no Brasil diversas entidades fazem, e devido à necessidade de uma representação de processos democráticos na produção de informações contábeis. Essa resolução. Amigo, vai dando uns cortezinhos, tá? É que eu esqueço de passar o slide. Não tem problema, não. Vamos lá. Continuando. O CPC foi criado a partir da resolução CFC de número 1055 de 2005. E os principais objetivos desse comitê é a emissão de documentos técnicos e de informações sobre procedimentos de contabilidade, de modo a centralizar e uniformizar a emissão de normas dessa natureza, levando sempre em conta a convergência de contabilidade brasileira aos padrões internacionais. E os principais produtos do Comitê de Pronunciamento Contábeis são os pronunciamentos técnicos, também conhecidos como CPC. Mas, além deles, nós temos também as interpretações, que são uma adequação das normas internacionais de contabilidade e as IFRS, orientações que estão relacionadas ao estabelecimento de critérios para compilação, elaboração e formatação de informações financeiras, e também a emissão de comunicados, que são a emissão de pronunciamentos técnicos de procedimentos no que tange a contabilidade e divulgação de informações dessa natureza. Então agora nós vamos falar sobre o CPC 00, denominado também de Comitê de Pronunciamento Contábil 00, e ele foi instituído primeiramente na sua primeira versão em 1989. É conhecido também como Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, e ele é um dos principais CPCs, visto que ele descreve os principais conceitos, os principais tópicos e as principais ideias acerca da contabilidade e dos relatórios financeiros. Ele não é um comitê propriamente dito, igual aos outros, porém ele auxilia no entendimento, na interpretação dos outros pronunciamentos, nos que vêm posteriormente. Ou seja, ele é um dos principais documentos contábeis no que se refere à questão básica da contabilidade. E isso não faz dele menos importante, até porque tem conceitos que vão ser abordados a partir de agora, muito relevantes para o desenvolvimento da ciência contábil e do próprio contador no que se refere à sua empresa. Então, dito isso, o CPC 00 dispõe do objetivo do relatório financeiro. Basicamente, o cerne principal desse tópico fala que o CPC 00 ele abrange o fornecimento das informações financeiras úteis, ou seja, fornecimento das informações financeiras contábeis aos stakeholders, que são investidores, credores, bancos, ou seja, usuários da informação de forma externa. Dito isso, essas informações elas têm que ser úteis por quê? Não adianta o contador ou o indivíduo que vai fornecer essa informação contábil pegar qualquer coisa que não seja útil e divulgar.
Então, esse CPC00, ele é muito importante no que se refere principalmente à qualidade dessas informações, com as principais características que vão ser faladas nos próximos slides. Outros pontos importantes no CPC00, além do que se refere ao cerne principal, que é a informação financeira contábil, são esses 4 abaixo a seguir. O primeiro são os elementos das emoções contábeis, que é basicamente o desmembramento e o detalhamento no que se refere a ativo, passivo, receita, despesas e outros, ou seja, contas patrimoniais e contas de resultado. Mas o que seria esse detalhamento? Basicamente, o que são conceitualmente e de forma tratados em tópicos, em determinados detalhes, os ativos, o que está de acordo com as normas contábeis, passivos, as receitas e as despesas. Outro ponto interessante que o grupo achou relevante ressaltar são os pressupostos contábeis básicos. São basicamente 2. O primeiro tange basicamente no que se refere ao regime de competência, ou seja, a contabilidade ela tem que ser regida pelo regime de competência, que diferentemente do regime de caixa. Quando acontece a obrigação do pagamento ou a obrigação do recebimento ou a necessidade do recebimento, ali que vai ser registrado, não no que se refere ao regime de caixa, ou seja, quando ocorre o pagamento ou ocorre o recebimento. Além disso, o princípio da continuidade, que é pautada basicamente no conceito de toda entidade no Brasil, toda entidade, toda empresa tem o objetivo de iniciar e não terminar, ou seja, ela não tem um fim determinado. Então, o contador ele tem que lidar com esse princípio, ele não pode pegar uma empresa e simplesmente desenvolvê-la ao ponto de, tipo assim, não, vamos desenvolver até certo ponto. Depois disso, a empresa vai acabar. Não, ele tem sempre que lidar com a ideia de que a empresa vai continuar para sempre. Dito isso, temos outros pontos, que é os conceitos de capital, que são tópicos e conceitos acerca do próprio mundo, entre aspas, do capital, ou seja, a mensuração do capital, determinação de lucro. Então esse CPC ele já dá um detalhamento um pouco mais desenvolvido acerca do conceito de capital. E por último, mais ou menos importante, o grupo achou interessante ressaltar, são as características qualitativas dos princípios contábeis, das demonstrações contábeis. São algumas, mas as principais que vão ser desenvolvidas compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. Compreensibilidade, isso. Bom, em decorrência da globalização e das mudanças no mercado, onde os negócios eles não estão mais restritos apenas aos limites de um país, tornou-se necessária a adequação da contabilidade. E a contabilidade ela é influenciada pelo ambiente em que ela está inserida, exatamente por ser uma ciência social. Ou seja, os sistemas contábeis eles podem diferir entre um país e outro. Então, partindo dessa perspectiva, a uniformização das normas e procedimentos contábeis referentes às informações contidas nas demonstrações tornou-se necessária justamente para diminuir essas divergências e também para facilitar a comunicação e comparabilidade das informações contábeis. Desse modo, com o intuito de ser consoante com as normas internacionais do IASB, que é a instituição predominantemente definidora das diretrizes para a aplicação da prática contábil no Brasil e também é quem guia o país no processo de convergência contábil, foi necessária uma revisão para a atualização da estrutura conceitual e o preenchimento de determinadas lacunas. E então, em 2011, foi criada a primeira revisão do CPC 00, que é a revisão 1. Entre as principais alterações presentes na primeira revisão, a gente pode destacar o foco do pronunciamento, uma vez que na estrutura anterior o foco era nas exigências do fisco. Assim, nessa nova revisão, ele passa a ser mais amplo e geral, a fim de atender aos diversos usuários das informações contábeis e financeiras presentes nas demonstrações da empresa. Além disso, uma das principais mudanças salientadas pelo mesmo é sobre a respeito da retirada de condição de componente separado da representação
fidedigna das características da essência sobre a forma. Isto porque, se a representação pela forma legal for diferente ao da sua essência, os resultados obtidos não serão representados fidedignamente, ferindo assim as características qualitativas da informação contábil financeira. Então, o CPC ele considerou como uma redundância. E outro ponto relevante que o grupo achou foi a divisão das características qualitativas da informação em fundamentais e de melhoria, como a gente vai ver posteriormente. O CPC, em sua primeira revisão, ele também dispõe sobre o relatório contábil financeiro de propósito geral. E, como foi mencionado anteriormente, esses relatórios nada mais são do que relatórios com informações a respeito da entidade que o está reportando e que são destinados aos seus usuários externos, sejam estes credores ou investidores. Ou seja, são usuários que não participam da rotina da empresa e que, consequentemente, não têm acesso ao seu controle e administração. E então, para ajudar na tomada de decisões, esses relatórios eles unem informações relevantes para que estes possam usar no processo decisório, seja para comprar, para vender, manter instrumentos patrimoniais de dívida ou avaliar as perspectivas da empresa no que tange ao fluxo de caixa futuro, principalmente por parte dos investidores, né? E esse é exatamente o objetivo dos relatórios, que é o fornecimento de informações que sejam úteis e relevantes aos usuários. Como havia comentado anteriormente, dentre as alterações presentes na primeira revisão do CPC, está a divisão das características qualitativas em fundamentais e de melhoria. Como podemos observar, o CPC ele definiu como as características qualitativas fundamentais a relevância e a representação fidedigna. A informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários, ou seja, ela tem capacidade de influenciar o processo decisório. E para isso, ela deve ter valor preditivo, confirmatório ou os dois. Essas informações elas servem para fazer previsões sobre o futuro desempenho da entidade ou então para fazer uma avaliação do desempenho passado. Além disso, a norma ela também aponta a figura da materialidade. E o que é esse termo? O entendimento básico é que uma informação é material e, por consequência, relevante, se a sua omissão ou distorção pode influenciar na tomada de decisões. Ou seja, ela está intrinsecamente ligada à característica de relevância. Já a característica qualitativa fundamental, chamada de representação fidedigna, explica que, para a informação ela ser útil, a informação financeira ela não tem só que apresentar um fenômeno relevante, mas ela também tem que apresentar com fidedignidade esse fenômeno. Então, para uma informação ela ser representada perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos, que é ser completa, neutra e livre de erro. Mas o próprio pronunciamento ressalta que a perfeição é rara, se de fato alcançável. Então, o objetivo se torna maximizar esses 3 atributos. Bom, nós podemos reparar que essa estrutura conceitual aponta a relevância e a representação fidedigna como as características obrigatórias que as informações contábeis devem ter. Então, as características a seguir, elas são denominadas de melhoria, ou seja, elas são importantes, mas estão a um nível hierárquico abaixo das denominadas fundamentais, que explicamos no slide anterior. A característica qualitativa de melhoria, denominada comparabilidade, diz que as decisões de usuários implicam escolhas entre alternativas, como, por exemplo, vender ou manter um investimento, investir em uma entidade ou noutra.
Consequentemente, a informação ela será mais útil caso possa ser comparada com informação parecida, similar, né, sobre outras entidades ou até mesmo sobre a mesma entidade, mas considerando um período diferente, uma outra data. Ademais, a comparabilidade exige sempre uma consistência ao longo do tempo pela mesma entidade, das mesmas políticas contábeis. Então, se acontecer alguma alteração, isso pode atrapalhar na similaridade das informações que vão ser comparadas. Já a verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar. Assim, diferentes observadores eles podem chegar a um consenso na interpretação das informações. E a tempestividade significa ter a informação de forma tempestiva, isto é, rápida e atualizada para tomadores de decisão, a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Desse modo, geralmente a informação mais antiga é a que é menos útil. E por fim, a compreensibilidade diz a respeito da qualidade da informação divulgada nas demonstrações financeiras da empresa, e que quanto mais clara e concisa a informação, mais qualidade ela tem. Então, presume-se que os usuários dessas informações já possuam algum conhecimento prévio sobre a área econômica, financeira, contábil, porém, eles ainda podem ter dificuldade no entendimento de informações mais complexas. E dada a relevância da informação, ela não pode ser desconsiderada. Então, quanto mais qualidade a informação ela tem, melhor vai ser para a tomada de decisões. Bom, em paralelo ao IASB, em 2018, com a emissão da revisão da estrutura conceitual para o relatório financeiro, foi necessária a criação de outra revisão, em 2019, a revisão 2. Bom, por que houve a necessidade de uma segunda revisão? Em primeiro lugar, a estrutura conceitual ela foi emitida em 1989 e foi parcialmente revisada em 2010. Assim, ela teve uma melhoria útil, mas incompleta. Logo, a R2 ela veio de forma a complementar a primeira revisão. Ela também teve a necessidade de atualizar alguns conceitos, como, por exemplo, a definição de ativo e passivo, que vai ser abordado mais na frente. Também foram estabelecidas e identificadas novas prioridades, de acordo com as partes interessadas. A estrutura conceitual ela também foi revisada através de um conjunto mais abrangente de conceitos para relatórios financeiros de acordo com as novas necessidades. E também houve a necessidade de preencher algumas lacunas sobre, por exemplo, a orientação sobre a mensuração, apresentação e divulgação. Em março de 2018, a IASB emitiu uma nova revisão da estrutura conceitual para relatório financeiro e as alterações elas tiveram vigência a partir de 1º de janeiro de 2020 e permanece até os dias odiernos. A segunda revisão, ela apresenta novos conceitos sobre apresentação, mensuração e divulgação, além de atualizar a definição de ativos e passivos e também os critérios de reconhecimento e desreconhecimento de ativos e passivos nas demonstrações financeiras. Ela foi aprovada pelos órgãos de Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o Comitê de Pronunciamento Contábil, o CPC, e o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, através da deliberação número 835 da CVM, de 10 de dezembro de 2019. Bom, com a revisão do CPC, a segunda revisão do CPC 00, o pronunciamento técnico passou a se chamar Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro. Assim, alguns termos foram alterados e também houveram algumas mudanças em sua estrutura. Primeiramente, a gente tem no capítulo 1, na qual ele aborda o objetivo dos relatórios financeiros, que, resumidamente, ele trata dos objetivos dos relatórios financeiros, de uso geral, bem como quais informações são necessárias para alcançar esse objetivo.
Assim, também ele estabelece quem são os principais usuários das informações das demonstrações financeiras. O segundo capítulo, ele vai falar um pouco sobre as características qualitativas da informação contábil. Ele esclareceu, nesse capítulo, os conceitos de prudência, que na qual determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, e também da primazia da essência sobre a forma, que significa que na escrituração contábil, as normas contábeis devem prevalecer sobre as exigências legais, que não foram, esses dois conceitos não foram abordados na redação anterior. Bom, no capítulo 1 e 2, ele discute sobre as informações fornecidas em relatórios financeiros para fins gerais. E do capítulo 3 ao capítulo 8, discute as informações fornecidas nas demonstrações contábeis para fins gerais. O capítulo 3, ele vai abordar sobre as demonstrações contábeis e a entidade que reporta. Esse novo capítulo, ele não tinha na primeira revisão, e nele é descrito o objeto e o escopo, ou seja, o alcance das demonstrações financeiras, e fornece uma descrição da entidade na qual relata. O capítulo 4, ele vai abordar sobre os elementos das demonstrações contábeis. Nele, houveram novas definições de ativos e passivos que foram atualizadas. E, além disso, também houve a revisão do conceito de despesa e receita, que foram revisadas em concordância com essa atualização. Agora, o conceito de ativo, ele passa a ser um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados, onde um recurso econômico é um direito que tem potencial para produzir benefícios econômicos. Já o novo conceito de passivo passa a ser uma obrigação presente na entidade de transferir recurso econômico como resultado de eventos passados. As receitas, com essa nova atualização, agora são aumentos em ativos ou reduções em passivos que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. E já as despesas são as reduções dos ativos ou aumentos em passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio. No capítulo 5, ele vai abordar sobre reconhecimento e desreconhecimento. Ele vai discutir sobre os critérios de reconhecimento de ativos e passivos nas demonstrações financeiras. São alguns desses critérios a relevância e a representação fidedigna, que já foi abordada pela Júlia anteriormente. E também ele vai abordar sobre o desreconhecimento, que é basicamente uma retirada em parte ou na totalidade de ativos ou passivos reconhecidos no balanço. Isso acontece porque esses itens eles não vão mais atender à definição de ativo ou de passivo. E de acordo com o CPC 00, para o ativo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade perde o controle da totalidade ou de parte do ativo reconhecido, e para o passivo, o desreconhecimento ele acontece quando a entidade não possui mais obrigação presente pela totalidade ou parte do passivo reconhecido. O capítulo 6, ele vai abordar sobre a mensuração. A versão anterior da escritura contábil, ela inclui menos orientações sobre mensuração. E nesse novo capítulo, ele vai descrever as bases de mensuração e explica os fatores a serem considerados ao selecionar aquela base para mensuração, seja ele valor justo, entre outros. Bom, continuando, o capítulo 7, ele vai falar sobre os conceitos de apresentação e divulgação, e também orienta sobre a inclusão de receitas e despesas nas demonstrações de resultado e nas demonstrações de resultado abrangente, sendo a demonstração de resultado a principal fonte de informação sobre o desempenho financeiro da entidade. E no capítulo 8, ele vai falar um pouquinho sobre os conceitos de capital e manutenção de capital. O conteúdo desse capítulo ele não teve alteração em relação à primeira revisão, e ele basicamente ele trata dos conceitos de capital e manutenção de capital. Então, assim a gente teve um foco nas principais mudanças em cima do objetivo do relatório, as características da informação financeira, a descrição da entidade que aporta,
definições dos grupos patrimoniais de resultado, dos critérios para a inclusão de ativos e passivos nas demonstrações contábeis, nas bases de mensuração e também nas orientações sobre a apresentação e divulgação. Então, a fim de demonstrar didaticamente, vamos fazer uma recapitulação cronológica bem rápida acerca do CPC 00, sua primeira versão, que ele foi criado em 1989. Logo em seguida não, passou uma certa quantidade de tempo, veio a primeira revisão, da qual foi aprovada em 2011. E aí, com o passar do tempo, com as características das quais e as necessidades das quais foram abordadas no trabalho até aqui, veio a necessidade da revisão 2, a qual foi aprovada em 2019. Pode passar. Então, o grupo chegou à conclusão de algumas ponderações e algumas considerações finais. Primeiramente, o grupo achou interessante ressaltar e trazer ao trabalho o quão importante é conhecer a história da contabilidade até a chegada dos pronunciamentos contábeis, mais especificamente ao CPC 00. Dito isso, notou-se, ao desmembrar um pouco mais do CPC 00 em si, notou-se o quão ele é importante e o quão ele é fundamental para a história da ciência contábil. Não obstante, além disso, com o passar do tempo e com as necessidades e com a evolução da tecnologia, e principalmente visando estar de acordo com as normas internacionais, vieram determinadas revisões. Primeiramente, como foi abordado e falado, a revisão 1, posteriormente a revisão 2, que é a que está vigente até os dias atuais. Dito isto, essas revisões o grupo considerou relevante salientar que essas revisões elas foram bem aplicadas, elas melhoraram de forma relevante, de forma considerável o CPC 00, ou seja, tínhamos o CPC de base e com o passar do tempo vieram revisões, e essas revisões foram melhorando de certa forma e deixando mais claro e atualizado o trabalho da ciência contábil. Dito isso, gostaria de apresentar um ponto de debate que não está colocado aqui exatamente nos slides, mas essa revisão que está presente ordianamente, ela será a última? O grupo chegou numa conclusão e acha que não, porque se com o passar do tempo as tecnologias vão evoluindo, a globalização vai estando cada vez maior, as normas internacionais estão em constante mudança, não tem como nós, como estudantes de ciências contábeis e os contadores do Brasil, afirmar que essa revisão 2, aprovada em 2019 até os dias atuais, é a última revisão. Então, um ponto de debate muito interessante para possíveis pesquisas é justamente o que pode ser abordado na próxima revisão. Que, óbvio que não somos nós até então que podemos ponderar isso, mas é um ponto interessante a ser debatido. Dito isso, pode passar. Essas foram as considerações finais. Vamos apresentar aqui rapidamente quais foram as nossas duas principais referências. Nossa primeira referência principal foi de muito uso, principalmente no que se refere mais à questão histórica, até o CPC 00, pronunciamentos contábeis e a história em si do Brasil. É a revista Embracon, a revista de auditoria, revista de uma profissão, que foi realizada pela Embracon, que é o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes Brasileiro. Enfim. Ela foi divulgada em 2010. E o outro ponto muito importante, relevante, além das aulas, além dos nossos conhecimentos, para fixar um pouco mais na nossa cabeça, um vídeo muito interessante da contabilidade facilitada, postado em 2020, denominado Resumo do CPC 00 completo, muito interessante também. Então essas foram as nossas duas principais referências e o grupo achou interessante demonstrar aqui no trabalho. Dito isso, nós agradecemos a atenção. Esses são os componentes do grupo: Lucas Marim, eu, Natália de Paula, a minha amiga, e Julia Cherini, também minha outra amiga. Esse foi o trabalho de teoria contábil acerca do CPC 00 e suas revisões, tanto a 1 quanto a 2.